Temos 3 palestrantes agora nesse painel, e a nossa dinâmica vai se dar da seguinte forma: cada um deles vai subir individualmente, depois voltamos todos para o debate. Eu queria convidar, primeiramente, a Ruth Andrade. Ruth é pesquisadora, conselheira da Fundação Museu do Homem Americano, fundação cogestora do Parque Nacional da Serra da Capivara. Formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, ela é pesquisadora do Instituto Butantan e professora associada da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ruth. Boa tarde. Eu agradeço imensamente o convite do Arquifuturo e Semeia para participar desse evento. Estou aqui com uma missão bastante difícil. Primeiro, a de representar a Fundação Museu do Homem Americano, na pessoa da doutora Niede Guidon, que é a arqueóloga responsável por tudo que eu vou mostrar para vocês aí. Segundo, para convencer as pessoas que é, sim, maravilhoso investir em parques. E terceiro, para que ninguém durma logo depois desse almoço maravilhoso que a gente teve. Então, por que investir em parques, né? O Parque Nacional Serra da Capivara está localizado no sudeste do Piauí, uma região que está no polígono da Seca, né, uma região bastante pobre. Então, é um parque que tem um significado muito grande para aquela região. E a criação desse parque, ela teve motivações, né, que vão desde a questão da beleza local, né, da proteção de sítios arqueológicos e belezas naturais e a questão da biodiversidade. Ele está localizado, como eu já disse, vocês desculpem que eu me atrapalhei um pouco por conta que ele está automática a essa apresentação. Então, ali o sudeste do Piauí, que é o polígono da Seca, né? Ele engloba 4 municípios, que são Raimundo Nonato, São João, Brejo do Piauí, Coronel José Dias e João Costa. Desses municípios, São Raimundo Nonato é o que tem o melhor índice de desenvolvimento humano, que é onde está a Fundação Museu do Homem Americano. Os demais municípios têm um índice de desenvolvimento humano bastante baixo. A Fundação Museu do Homem Americano ela foi criada pela doutora Niede Guidon e outros pesquisadores por ocasião do início das pesquisas dela. Ela teve, em primeiro lugar, em 74, e foi lá que ela teve a ideia de idealizar o parque, porque, pela missão franco-brasileira, que ela vivia na França, na ocasião, eles fizeram a pesquisa arqueológica e verificaram que ia muito além da arqueologia, né? Você tem lá sítios paleontológicos também, foi encontrada restos de megafauna, vestígios do homem americano, alguns datados de mais de 50 mil anos. O parque está inserido no bioma Caatinga, né, que é um bioma também ameaçado, mas é um bioma rico também em endemias, e para a proteção também das estruturas geológicas que temos lá, de belezas cênicas impressionantes. Como eu já disse, né, a maioria dos municípios lá estão com baixo desenvolvimento humano e são exemplos, né, de que um parque nacional pode modificar uma realidade local. Então, as motivações para que... Tá difícil aqui. As motivações para que fosse criado o parque por um decreto, né? Ela fez todo um trabalho um relatório ao fim da sua primeira missão,
e entregou para o governo federal para que o parque fosse criado. E foi com base em questões do ambiente, a questão ecológica, cultural e turística. Ambiental. O parque está situado nessa fronteira geológica. É um contato de formações da bacia do Parnaíba e planície pré-cambriana da depressão periférica do São Francisco. Então, é uma região com uma riqueza de interpretação, né, do passado geológico bastante importante. O parque também protege, é muito interessante, uma área de contato de estoque de vegetação da Mata Amazônica e Mata Atlântica, porque no passado essa área ela era bastante úmida, né? E depois, com o distanciamento de ambas as florestas, é que se deu o lugar à caatinga. Então, nós temos no meio dos boqueirões ainda enclaves de Mata Atlântica e vegetação dessa mata. E cultural, porque a concentração de sítio arqueológico é imensa, é uma das maiores da América. A gente tem cadastrados mais de 1.300 sítios arqueológicos. E a riqueza em pinturas rupestres é imensa, e são pinturas bastante diferentes do que se tinha na Europa e em outros locais. Então, é uma característica própria da população que viveu lá no passado. E, na maioria dos casos, essa pintura ela tem classificada como tradição nordeste, ela retrata a fauna, a flora do local no passado e muitos rituais culturais, e transmite a impressão de que o ambiente realmente era bastante rico e que as populações viviam numa harmonia muito grande e dotadas de muita alegria e bem-estar. Os vestígios também são muito ricos, né? Então, a Fundação Museu do Homem Americano criou, em 1998, o Museu do Homem Americano. Por quê? Porque era importante para os diretores dessa fundação que todo o acervo que fosse coletado, né, no parque ficasse no próprio local, para que esse local pudesse ser desenvolvido. Então, o museu contém laboratórios de reserva técnica que emprega pessoas que moram no próprio local. Então, essa questão de envolver toda a população e sociedade local, ela é bastante presente. E a questão turística, né, que é uma luta muito grande, principalmente da doutora Néia Guidon, é incrementar o turismo. Por quê? Porque lá nós temos paisagens maravilhosas. Em outros países em que se tem sítios arqueológicos em número muito reduzido, você tem visitação da ordem de bilhões e milhões de turistas, e lá a gente chega a 25 mil no máximo ao ano, por conta das dificuldades de se chegar na região. Então, acabam visitando muitas pessoas do próprio Nordeste, e escolas e pessoas que gostam um pouco de aventura. Então, aqui, para vocês se encantarem com o parque, né, são verdadeiros oásis. Ele é bonito tanto na época da chuva como na época seca. Aqui nós temos o símbolo do parque, que é a Pedra Furada, e lá foi criado um palco onde tem festivais de música, né, de músicos locais. A diversidade biológica, que é imensa, nós temos lá 56 espécies de mamíferos diferentes, 236 aves, 36 répteis e 42 anfíbios. A parte de invertebrados, então, é uma coisa fantástica, né? Nós não temos ainda esse levantamento feito, eu estou lá fazendo agora isso, mas o número de espécies novas é muito grande. Então, os animais que temos lá são
bastante diverso. O tatu-bola, que em outras partes do Brasil e realmente ele está em extinção, mas lá a gente consegue manter uma população razoável de tatu-bola, por conta de todo o cuidado que é feito na época da seca, né? Nós temos o veado, o michila, como eles chamam, que é o tamanduá-mirim, onça parda, onça pintada e onça negra, serpentes, né, de vários tipos também. Então, assim, as possibilidades não só de exploração do turismo como pesquisa científica e a atração de outro tipo de turismo, inclusive trilhas e esportes radicais, né, existe a possibilidade. Então, nós temos a época da chuva, o parque se transforma numa explosão de flores, de sementes, de frutos. É muito bonito, realmente. Flores de todos os tons. As cactáceas, que são extremamente preciosas. Existe o uso muito grande de plantas medicinais pela população, e isso é algo também a ser bastante cuidado, né, porque eles têm um conhecimento bastante grande e a gente tem essa riqueza, né, na Caatinga. Essa é na época do verão, da chuva, quer dizer. E os sítios arqueológicos, alguns estão preparados para a acessibilidade, né, para que outras pessoas com dificuldade de locomoção possam visitar também. E tem essa possibilidade da iluminação noturna, que é do sítio do Boqueirão da Pedra Furada, que é o sítio com maior número de pinturas e que, à noite, ele fica fantástico com essa iluminação. Eu não vou tomar muito mais do tempo para não atrapalhar, mas estamos às ordens na Fundação Museu do Homem Americano. Muito obrigada. Obrigada, Ruth. Com certeza o trabalho da NIED, de vocês, é um exemplo para cada brasileiro. Gostaria de chamar aqui agora Cecília Vilhena. A Cecília é gerente de unidades de conservação da Diretoria de Áreas Protegidas do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Tem experiência na modelagem de parceria público-privada da Rota Lund. A Cecília é formada em turismo pela PUC de Minas. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui hoje. A ideia é apresentar uma experiência do Estado de Minas na estruturação do projeto Rota das Grutas Peter Lund. É um projeto que foi idealizado pelo um professor Cartelli, um professor da PUC Minas, um grande paleontólogo, com várias descobertas na região, e que tinha um ideal de fazer com que todo esse conhecimento fosse difundido na sociedade por meio de uma rota turística que pudesse ser trabalhada, né, com um turismo também pedagógico, histórico, cultural e ambiental. Então, o projeto é uma homenagem a Peter William Lund, que é um cientista dinamarquês considerado o pai brasileiro da paleontologia. A ideia, então, é desenvolver um roteiro ecoturístico que une esse potencial natural e cultural da região. Então, aí eu trouxe algumas imagens. Essa é a imagem de uma das cavernas do Parque Estadual Sumidouro, que contempla outras mais de 50 cavernas, e da réplica da face da Luzia, né, que foi um importante crânio também descoberto na região, que contribuiu bastante para o conhecimento sobre a ocupação das Américas pelo homem. Um pouquinho das características da rota, um dos principais diferenciais, né, é a proximidade com o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Está a apenas 5 quilômetros desse aeroporto, que é considerado hoje uma área de expansão, também de vetor de desenvolvimento, né, da cidade, com a implantação de várias indústrias inovadoras,
com alto potencial de valor agregado, exemplo de entretenimento, de moda, e muito próximo, né, ao Centro Urbano de Belo Horizonte, envolvendo ainda 3 áreas protegidas, que é o Parque Estadual do Sumidouro, o Monumento Natural Peter Lund e o Monumento Natural Gruta Rei do Mato, envolvendo ainda 5 municípios: Belo Horizonte, Lagoa Santa, Cordisburgo, terra de Guimarães Rosa, né, já citado aqui hoje pelo Guilherme, e Pedro Leopoldo e 7 Lagoas. Então, além das 3 unidades de conservação que a rota contempla, existem outros marcos também, exemplo do Museu Guimarães Rosa, em Cordisburgo, do túmulo de Peter Lund, né, no centro de Lagoa Santa, e do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que compõem toda essa rota turística. Algumas imagens, eu vou passar bem rápido, né, em função do curto tempo. Essa imagem da Lagoa do Sumidouro, no Parque Estadual do Sumidouro. Essas imagens são para retratar um pouco também do investimento que o Estado já fez na estruturação dessas unidades de conservação, em torno de 20 milhões, né, estimados, na implantação de centros de visitantes, amplos centros de visitantes em cada uma dessas unidades de conservação. A exemplo do Museu Peter Lund, que recebeu peças que haviam sido descobertas na região, mas que estavam expostas, né, na Dinamarca. Então, por uma parceria com o governo da Dinamarca, essas peças hoje voltaram ao seu lugar de origem. Espaços, né, interativos para crianças e adolescentes, estruturação de trilhas com sinalização e estruturas adequadas. No interior das grutas, também um amplo investimento feito numa sinalização inovadora, né, com lâmpadas LED, que garantiram mais economia de recursos e menos impacto em função do calor, né, da iluminação tradicional. Imagens de outras grutas, ainda no Parque do Sumidouro, essa é a Gruta da Macumba. Tem trilhas. Imagem do Centro de Visitantes do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. Esse centro vai ser inaugurado o 3º museu, né, a 3ª exposição museográfica, ainda esse ano, previsto ainda para esse ano. Imagens do interior da Gruta Rei do Mato. Essas são consideradas as principais cavernas turísticas, né, de Minas Gerais e talvez até, né, entre as principais também do país. E, em Cordisburgo, o Museu Gruta de Maquiné. Essas fotos não estão com pouca gente, porque não são visitados, tá, gente? Depois da primeira apresentação, a gente fica até incomodada. Mas é porque foram tiradas antes da inauguração das estruturas, então realmente estavam fechadas a visitação. Hoje a gente tem já um fluxo de visitantes bastante relevante, em torno de 100 mil visitantes ano, porém muito aquém do nosso potencial de visitação. Estudos, né, realizados, a exemplo, né, desse gráfico realizado pela Tamoios, demonstra que, comparando com outros atrativos da região, a Rota Lund, com todo o potencial que ele tem, ainda está muito abaixo, né, do Inhotim e do sistema de museus de Ouro Preto. E se você comparar também com a capacidade anual de visitantes que essas unidades têm, nós também estamos muito aquém do nosso potencial a ser explorado, né? Então, e esses dados levam em conta o potencial previsto nos planos de manejo, porque é claro que todo o nosso interesse na divulgação, na exploração turística, tem como base principal a conservação ambiental das áreas. Por que nós estamos tão aquém, né, dessa exploração comercial, desse desenvolvimento, dessa geração de renda e de agregar mais valor e compartilhar todas essas riquezas com a sociedade, né, em função das dificuldades que a gente tem por sermos órgão público, né? Eu acho que, independente da esfera de governo, isso já foi um pouco tratado aqui hoje, tanto no nível municipal, estadual, federal, órgãos públicos têm dificuldades muito difíceis de serem superadas na gestão de áreas protegidas, principalmente quando se trata de prestação de serviços públicos ligados à atividade turística, né? Nossos processos são morosos, nossos recursos financeiros e humanos são escassos, nós temos conseguimos todo esse investimento de 20 milhões em infraestrutura, mas temos uma
enorme dificuldade na manutenção e na operacionalização dessas estruturas. A gestão de uma visitação ela é muito complexa, ela demanda uma agilidade, né, promoção, qualificação da equipe, e, por incrível que pareça, o recurso que é arrecadado com essa visitação, ele não permanece na unidade de conservação. Então, o gestor de um parque ele não tem autonomia sobre aquele valor que ele está arrecadando. Então, o que nós temos, de fato, é um custo maior para a operacionalização do turismo com o mesmo orçamento, porque o orçamento, muitas vezes, não leva em conta o que está se arrecadando com essa visitação. Portanto, como parte desse projeto da Rota das Grutas Peterlund, surge uma necessidade de buscar um modelo de gestão inovador dessas unidades de conservação que trouxesse inovação e experiência. Nesse momento, surgiu uma importantíssima parceria com o Instituto Semeia, para a gente trabalhar na parceria público-privada, numa PPP, para a gestão dessas rotas, da Rota das Grutas Peterlund. A ideia, né, o Semeia veio com essa proposta para o Estado, no momento que o Estado pensava-se numa gestão inovadora para a Rota Lund, e ainda contamos com toda a expertise da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que já tinha, já tem vários outros projetos de parceria público-privada desenvolvidos no Estado de Minas Gerais. Inclusive, o marco regulatório, né, de Minas e PPPs é anterior ao governo federal. Daí começamos a trabalhar nesse projeto. A várias mãos, né, envolvendo não só várias secretarias de Estado, a exemplo da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, Cultura, Obras Públicas e Desenvolvimento Econômico, com a importante parceria do Semeia, que trouxe junto, né, um arcabouço técnico muito relevante para as nossas discussões, exemplo da TAMOS, da LCA, da ABETA, que contribuíram na construção desse edital, que foi amplamente discutido também com as comunidades. Né, eu acho, escutando um pouco até a fala do ICMBio mais cedo, assim, eu vejo que talvez o que pode garantir um pouco o sucesso desse projeto é a ampla discussão que foi feita junto aos atores locais na construção desse edital. Né? Foi realmente um processo de consulta pública muito extenso e trabalhado a várias mãos. As principais características hoje do projeto, o que nos faz acreditar que ele possa trazer grandes, importantes inovações, né, que é uma concessão de um espaço e não concessão de pequenos serviços de forma isolada. É uma concessão administrativa inicialmente por 25 anos, podendo ser prorrogado até 35 anos, numa área de 2,4 mil hectares aproximadamente, que envolvem as 3 unidades de conservação, porque não teríamos como fazer a concessão em áreas, né, dos outros marcos que não são geridos e de propriedade do Estado. É uma área relativamente pequena, né, o que, de certa forma, facilita também para a gente inovar nesse processo e experimentar. Um investimento privado estimado em 38 milhões de reais, um projeto com potencial de ser reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Quem diz isso não somos nós, do IEF, nem do Estado, foi um estudo feito pela Organização Mundial de Turismo, por reconhecer essa relevância histórica e cultural da região. Nessa proposta, então, o governo é responsável por aprovar as atividades a serem executadas pelo privado, porque o privado ele tem uma certa liberdade de propor, né, e estando de acordo com o plano de manejo e sendo compatível com o zoneamento da área, o Estado vai avaliar e autorizar ou não novas atividades que possam ser executadas no local, monitorar e fiscalizar o desempenho do privado. Então, nós atuaremos mais como reguladores de uma atuação do que, de fato, na operacionalização dessas atividades. Nós também compartilhamos o risco de demanda com esse privado. Né? A ideia não é uma privatização da área, a ideia é uma parceria, onde o Estado entra com investimento, o Estado faz pagamentos para o parceiro privado, mediante o alcance de indicadores de desempenho do privado. Esses pagamentos podem chegar até 14 milhões de reais por ano. Em contrapartida, o nosso parceiro é responsável por implantar, inovar na infraestrutura, manter, operacionalizar, explorar comercialmente e garantir padrões superiores de gestão ambiental do que o que nós, hoje, enquanto Estado, conseguimos garantir, atingindo esses indicadores de desempenho que foram amplamente trabalhados
em três grandes grupos, né? Eu não tenho tempo para detalhar, mas um grupo de indicadores preocupou-se com o manejo do patrimônio natural, histórico e cultural, outro grupo preocupou-se com a satisfação, né, e a experiência dos visitantes, e um outro grupo, que foi o maior de todos, preocupou com a relação das unidades de conservação com o seu entorno, que foram indicadores amplamente debatidos com toda a sociedade. Né, como resultado esperado, a gente espera não só a melhoria dos serviços turísticos, mas principalmente o desenvolvimento socioeconômico da região, por meio de capacitação, geração de empregos e renda, uma oportunidade para a geração de novos negócios, fortalecimento ao associativismo do entorno, porque está relacionado a alguns indicadores de desempenho, né, que a gente espera do privado, ampliação do atendimento de comunidades do entorno com ações educativas e de lazer. A gente preocupou também com o amplo acesso das comunidades do entorno, né, elas têm acesso gratuito às áreas, não a todos os serviços e atividades que serão fornecidos, mas amplo acesso a essas áreas, em atividades educativas e também de lazer e cidadania. Oferecer serviços, né, de apoio à visitação com excelência e de gestão e conservação e monitoramento ambiental também com excelência, ampliando as pesquisas em andamento. Hoje, nós estamos já numa fase bastante avançada. O edital, os estudos já foram concluídos, o processo de consulta pública e audiência realizados, o projeto já foi aprovado pelo Conselho, né, das PPPs do Estado, os documentos já foram adaptados e está tudo pronto, aprovado pela Advocacia Geral para ser divulgado o edital nos próximos dias ou semanas. Né? Eu não tenho uma data certa para falar, mas pode ser que ainda essa semana, na semana que vem, esse edital já seja publicado. E é isso que eu tinha para dizer. Isso a gente sabe que esse não é um projeto, não é uma regra, né, geral para todas as unidades de conservação, mas é um projeto que eu, juntamente com os demais gerentes, teve uma equipe técnica, né, do IEF que atuou muito nesse projeto, buscando o que a gente esperava enquanto excelência de gestão de unidade de conservação mesmo, em todas as obrigações e indicadores que foram previstos. Então, é um projeto que a gente, tecnicamente, na instituição, está acreditando muito, que pode servir, né, e que a gente quer ver o andamento disso para que sirva como exemplo para outras áreas que sejam compatíveis com esse modelo. Né? Eu acho que a gente está nesse momento de experimentar modelos que possam dar mais certo do que o que a gente tem no nosso Estado e transformar essas áreas em realmente ativos ambientais cada vez mais valorizados pela sociedade. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Então, vamos dar continuidade. Eu gostaria de chamar Pedro Cunha Menezes. Pedro é vice-presidente do Grupo de Especialistas da União Internacional para a Conservação da Natureza no tema Áreas Protegidas Urbanas. Pedro também foi assessor de meio ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, diretor executivo do Parque Nacional da Tijuca, representante do Rio de Janeiro no ICLEI, que é o International Council of Local Environment Initiatives, e foi diretor de criação e manejo de unidades de conservação do ICMBio. Pedro? Bom, boa tarde, obrigado, Tita. Queria parabenizar a Arquifuturo e o CEMEA por esse evento tão expressivo e tão importante. Me pediram aqui para falar sobre investimento em parques. Bom, eu não sou empresário, a minha vida toda eu vivi de salário e temo que se eu fosse dar conselho a investidores iam todos falir. Mas me parece óbvio que há dinheiro a ser ganho pelo setor privado nos parques nacionais e basta a gente cruzar a fronteira aí para a Argentina e um pouco além ao Chile ou mesmo ao Peru, África do Sul, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, todos são exemplos que mostram que é possível ganhar dinheiro em parques nacionais. O problema, então, portanto, não é a falta de possibilidade de negócios. O problema é a mentalidade existente na gestão da maioria das unidades de conservação no Brasil, que tende a ser
contra a visitação. E sem visitação não há negócio. Para a gente entender isso e para entender o absurdo disso do ponto de vista da conservação, que é aí o que eu entendo, não entendo de negócio, mas entendo da conservação, a gente precisa entender o que é um parque nacional e o que é uso público. Então, vamos começar pela palavra uso público. Uso público é uma palavra usada por quem tem medo de falar ecoturismo. Nós não temos ecoturismo no ente federal de unidade de conservação. A lei fala em turismo ecológico e o ICMBio não tem a palavra ecoturismo em nenhum dos seus documentos. Isso já mostra a incapacidade de perceber ecoturismo como ferramenta de conservação. Por que ecoturismo é ferramenta de conservação? A gente vai chegar lá no fim da palestra. O que são parques nacionais? A relação do homem com a natureza, desde os 50 mil anos aí mostrados pela minha palestrante antecessora, sempre foi uma relação conflituosa, sempre foi uma relação de guerra. A floresta, os bens naturais, os rios a atravessarem sempre representaram o medo, a incerteza, o risco da morte. De modo que a relação do homem com a natureza sempre foi uma relação de combate, de inimizade. Isso até bem recentemente, até diria eu, 100 anos atrás. Quem é da minha idade ainda cresceu com a história de Joãozinho e Maria sendo levados para se perderem na floresta tenebrosa, ou para serem comidos pelo lobo mau, sendo salvos pelo heróico caçador ou pelo heróico lenhador. Então a gente vê que até muito recentemente, tudo que a gente defende agora era o inverso. Até hoje, né? Quem está no meio empresarial vai olhar para um candidato ou outro e vai dizer: ih, vou ficar no mato sem cachorro. Ou vai dizer: olha, o tempo fechou. Ou a barra está pesada. De modo que a gente entende que essa relação conflituosa ainda está no nosso inconsciente coletivo, apesar de ter mudado. Quando que ela começa a mudar? Ela começa a mudar por volta de 1700, quando há a Revolução Industrial na Inglaterra. Essa Revolução Industrial ela tem duas consequências muito imediatas. A primeira é a necessidade imperiosa de você concentrar a mão de obra. E a segunda é a maior demanda por recursos naturais. Se a gente for pegar a Inglaterra como exemplo, o que se faz ali? Se fazem os enclosures, que são fechar as áreas que eram comuns, onde quem não tinha terra podia plantar, e proibir o uso dessas áreas, obrigando a migração para as grandes cidades. Isso faz com que você tenha concentração de mão de obra barata e possibilita também a exploração dos enclosures, das matas dos enclosures para as fornalhas das grandes indústrias. Isso traz, por outro lado, uma consequência muito negativa. Quem é urbanista aqui sabe a importância de você planejar uma cidade. Ora, essas cidades lá atrás cresceram como cresceram as nossas aqui na década de 50, 60, 70, praticamente em um fluxo só. Então você tem uma situação em que, sem a medicina que a gente tem hoje, você tem muita gente no mesmo lugar e você tem grandes surtos de doença, cólera, tifo, disenteria, sarampo, grandes mortes. Ora, se você é empresário, você quer a sua mão de obra saudável, certo? Isso, então, cria uma grande discussão entre as classes intelectuais que se espalha em dois ramos. O primeiro é o ramo que acha que nasce na Alemanha, que acha que tem que se destruir as cidades e ter uma volta aos campos. Mas o pessoal que gostava um pouco mais de ganhar dinheiro diz: espera aí, tá bem, é mais saudável viver na natureza do que nas cidades, então vamos recriar a natureza nas cidades. Então o que se faz? Começa a se abrir grandes espaços públicos nas cidades, a qual se dá um nome de parques, cujo exemplo icônico é o Hyde Park, na Inglaterra, com 250 hectares, criado em 1733.
Isso é logo seguido por outros parques no antigo Reino Unido. Você vai ter logo depois o parque criado em Dublin, já com 707 hectares, é o Phoenix Park. E esses parques, eles imitam a natureza. Eles têm cascatas, eles têm grutas, eles têm trilhas. Em alguns lugares, eles, inclusive, têm animais, têm veados, têm pássaros que são reintroduzidos especialmente para isso. Ora, esse movimento cruza o Atlântico, chega aos Estados Unidos, chega até o Brasil, onde vai dar o Campo de Santana, na antiga capital, infelizmente, a antiga capital do Império, e chega nos Estados Unidos, aonde ele dá no Central Park, criado em 1853, fruto da cabeça do Frederick Law Olmsted. Ocorre que nos Estados Unidos, esse movimento chega ao mesmo tempo em que você tem a marcha para o oeste, feita basicamente seguindo as ferrovias americanas, que quem tem a minha idade, que passava a tarde na frente, em vez de ir ao parque, passava a tarde na frente da televisão vendo Sessão da Tarde, você via os americanos chegando nas estações, desembarcando e indo ocupar a terra, né? Fazer o que a gente faz na Amazônia hoje, basicamente, só que sem a televisão e a pressão dos Estados Unidos. Ir lá, desmatar, cortar, ocupar e acabar com a natureza. E aí, liderados pelo Frederick Law Olmsted, um grupo começou a dizer, espera aí, a gente vai ter que fazer igual ao velho mundo, destruir tudo para depois reconstruir? Ou será que a gente pode não cometer esse erro? Será que a gente não deve proteger a nossa natureza antes de destruí-la? E aí a ideia é disseminada e cria-se o primeiro parque nacional do mundo, no oeste americano, Yellowstone. Vamos prestar bem atenção, a palavra é parque nacional, não é unidade de conservação nacional. Porque se unidade de conservação nacional fosse, a Tijuca, no Rio de Janeiro, é mais antiga. E por que eu estou sublinhando isso? Porque a origem etimológica é muito importante. Porque você cria o parque, ele é criado com base no que se pensou para os parques urbanos. Eles são para o desfrute, para o lazer, para a recreação e para a apreciação da beleza cênica. Ou seja, o conceito de parque, ele cabe dentro, mas não se confunde com o conceito de unidade de conservação, e isso é importante, porque depois no Brasil se misturou tudo. Bom, a ideia vai avançando, os Estados Unidos vai se desenvolvendo, incorpora a categoria parque no seu zoneamento ecológico econômico. Ou seja, em cada canto do meu país eu tenho que ter um lugar para desfrute, para reconexão com a natureza e para que haja uma manutenção do que é a beleza americana. Isso chega ao Brasil no governo Vargas, a necessidade de se criar parques, e os primeiros parques são criados também, sobretudo por conta da sua beleza cênica, exemplo de Iguaçu, de Sete Quedas e de Serra dos Órgãos. Ocorre que, diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil havia um vazio de terra muito grande, de modo que o lazer e a recreação no Brasil, durante muito tempo, desenvolveu-se fora dos parques nacionais. A expansão da fronteira agrícola brasileira, durante muito tempo, não significou uma subtração dos espaços de recreação no Brasil. E, ao mesmo tempo que esse processo vai avançando, começa uma grande discussão sobre preservação da biodiversidade, manutenção dos recursos importantes para o desenvolvimento farmacêutico, de cosméticos e de outras atividades, e criou-se o conceito de unidade de conservação, que é posterior ao conceito parques, exceto
no que tange à preservação de recursos hídricos. As instituições responsáveis para tomar conta dessas unidades de conservação no Brasil começaram a recrutar os seus profissionais, sobretudo nas áreas de ciências naturais, sobretudo na área de biologia, onde criou-se nessas instituições, claro que de forma muito generalista, eu estou falando aqui, uma forma de trabalhar em que a visitação saiu do assento principal e foi para o banco de trás, em alguns lugares para a mala e em muitos lugares nem entrou no carro. De maneira que você, ao avançar com o processo de implementação das unidades de conservação no Brasil, você foi seguidamente excluindo a visitação. Pelo menos no sistema federal, que é aquele que eu conheço com um pouco mais de profundidade, a visitação não é desejada, é tolerada e, quando possível, coibida. Porque existe a visão de que a visitação é contrária à conservação. Isso é uma visão que precisa ser combatida, talvez de fora para dentro, porque como a instituição hoje ela forma os seus próprios quadros e recruta praticamente sempre no mesmo lugar, ela sempre reproduz a crença de que a visitação combate e é contra os interesses da conservação, o que não é verdade, porque o Brasil tem 12 categorias de unidade de conservação, cada uma dedicada a uma característica diferente. Ora, para encerrar aqui, eu gostaria de fazer duas observações breves. A primeira é que a luta, do ponto de vista da conservação, a luta contra o desmatamento da Amazônia, ela não vai ser ganha na Amazônia. Quem trabalha com fiscalização ou trabalhou sabe disso. Em um país democrático, ela só pode ser vencida onde está a opinião pública, onde estão os superiores tribunais, onde estão os deputados, onde estão os formadores de opinião, aonde está a Rede Globo. Portanto, se a opinião pública não estiver convencida da importância de se ter parques nacionais, vamos perdê-los. E onde é que essa luta pode ser ganha, então? Nos parques nacionais, urbanos e periurbanos. É o Parque Nacional da Tijuca, é a Serra do Cipó, é o Parque Estadual do Sumidouro, é o Parque Nacional de Brasília, que é absolutamente fechado à visitação, entre outros. Portanto, se a instituição não tiver claro que se ela não tiver a população do seu lado, ela sempre terá menos recursos humanos e financeiros e menos apoio dentro do governo, ela nunca vai ser capaz de cumprir a sua missão. E ela vai sempre ficar apontando para cima, é culpa do governo, sem se olhar no espelho e ver que ela é o governo. A segunda afirmação que eu gostaria de fazer é uma afirmação de uma vivência pessoal que eu gostaria de dividir com vocês. A minha profissão me levou a muitos países. Um deles foi o Quênia, onde eu vivi quase 4 anos. E onde eu tive muito relacionamento profissional com o Serviço Nacional de Parques, que, aliás, produz dentro de seus parques 99,8% do que ele gasta. Portanto, ele é superavitário se você for contar o que gasta fora dos parques. E estava passeando no Parque Nacional de Nakuru com o chefe do parque e paramos para ver Aliás, ele ouviu no rádio e falou: olha, avistaram um leão, tá, vamos lá ver. E fomos lá, chegamos, não era um leão, eram 2, e estavam copulando, olha só. E estavam copulando, e a gente parou, e eu fiquei olhando, e daqui a pouco eu olhei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 e tantos carros. Fiquei zangado, né? Eu olhei, pô, não é meio estressante, você acha, transar assim com 22 carros olhando, você não acha, não? Aí ele olhou para mim e falou: claro que é estressante, você conseguiria? Você acha que isso é fácil? E continuou olhando. Passou uns 2 minutos, ele olhou para mim, aí já com uma cara de zangado, falou: olha só, deixa eu te dizer uma coisa, o Quênia é um país muito pobre. Muito pobre. Isso aqui é a área arável, é a área agricultável, você sabia? Você sabia que tem um monte de gente morrendo de fome no Quênia? E olha só,
Para viver no Quênia, todo mundo tem que trabalhar, inclusive os leões. Obrigado. Obrigada, Pedro. Sempre trazendo muita inspiração. Eu gostaria de chamar novamente os nossos palestrantes para que a gente possa fazer uma rápida sessão de perguntas. Nós estamos com pouco tempo. Vamos tentar aproveitar o tempo ao máximo. Quem tiver perguntas, que entregue para as assistentes. Pode sentar. Enquanto nossos palestrantes sobem ao palco, eu gostaria de agradecer aqui todo o trabalho de articulação da Mariana Ferreira, da WWF, que é a pessoa que está coordenando o grupo da coalizão de UCs, mencionada pelo Vizintim, que é um grupo que tem como objetivo trabalhar na articulação política e na mobilização social, pela defesa e pela valorização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse grupo é formado hoje por 7 instituições: SOS, WWF, Fundação Boticário, Conservation International, CI, CEMEIA e Rede Pro-UCs. E está aberto para novas adesões, para que possa haver uma mobilização social grande em torno desse tema. Obrigada, Mariana. Bom, tivemos 3 excelentes apresentações, que acho que trazem uma mensagem importante, vinda dessa última apresentação do Pedro, que é o quanto o imaginário popular do brasileiro nunca valorizou, de fato, a apropriação dos parques como espaços públicos, no conceito que o Fred trouxe de manhã, espaços que possam prover oportunidades de lazer, de interação social, de pesquisa, de turismo. A Cecília traz uma perspectiva de reinventar a forma de fazer a gestão desses espaços, exatamente para tentar aproximar a sociedade dos mesmos. No caso da Rota Lund, através de uma rota turística. E a Ruth traz toda uma história de luta de uma personalidade que tem defendido o patrimônio brasileiro muito mais do que os brasileiros, com suas oportunidades e também com os desafios que nós queremos conhecer um pouco aqui, agora, nesse debate. E eu começo com uma pergunta que veio do Carlos, do ICBBio, para a Ruth. E essa pergunta remete ao desafio da gestão financeira do parque, né? O que o Carlos coloca é que há indícios de que no parque estão os mais antigos indícios da presença do Homo sapiens no continente americano. Ele conhece o trabalho de Ned Guidon e toda a sua luta para transformar o parque em um modelo baseado no turismo sustentável e de inserção das comunidades locais. E ele pergunta, por que as ideias da Ned Guidon não são ouvidas pelo governo federal? Segundo Carlos, precisam ser mais bem ouvidas. Eu gostaria de ouvir a tua opinião a respeito, Ruth. Bom, Carlos, essa é uma pergunta que a doutora Ned Guidon faz constantemente em todas as entrevistas que ela dá. Porque ela, na verdade, foi a precursora, né, do desenvolvimento sustentável. Logo que ela chegou em São Raimundo Nonato, não tive a oportunidade de trazer as fotografias, mas não existia estrada, não existia nada. E tudo que ela trouxe, né, todo o investimento que ela fez lá, conseguiu dinheiro de fora. Ela tinha construído em cada uma daqueles municípios que eu mostrei para vocês, escolas modelo, em que as crianças ficavam o dia todo na escola, tinham aulas de inglês e francês, para que fossem capacitadas, né, para o turismo, para receber o turismo. E
Hoje em dia ela faz, muitas vezes, empréstimo no nome dela mesmo para pagar funcionários, porque o recurso não chega e ela jamais deixa um funcionário sem receber. No começo desse ano, precisamos, são 28 guaritas, né, que fazem a proteção do parque. Agora nós estamos apenas com 9 funcionando, porque não é possível pagar mais funcionários. E a última ação dela, mais recente, foi que há muitos anos, acho que todos vocês já ouviram, ela esteve no Roda Viva, inclusive, na semana passada, a questão do aeroporto, né? Porque ela queria um aeroporto internacional que trouxesse o turismo de fora, porque o parque ele é tombado pelo patrimônio histórico, reconhecido pela Unesco desde 91. Então, desde 92, foi feito esse projeto do aeroporto. Os recursos foram várias vezes se perderam no caminho, já que a distância de Brasília até São Raimundo Nonato é muito grande. Quando chegava lá, não tinha mais recursos. Recentemente, foi feito o que faltava. A ANAC chegou lá em São Raimundo Nonato para homologar o aeroporto e não homologou. Ela, desesperada, porque ela ainda vai fazer um outro museu, nós vamos ter um Museu da Natureza. Em cada município desse, ela quer montar um museu, né, para que as pessoas tenham emprego no museu, e esse museu vai ser em Coronel José Dias. Então, mais um museu, você precisaria de mais turistas, né, visitando, seria o ideal. A ANAC não aprovou, porque faltava ainda uma série de ações para o acabamento do aeroporto e que o governador disse que não tinha mais recursos para fazer. Ela, em julho desse ano, ganhou o prêmio Conrad Wessel. Ela não quer que isso seja divulgado, mas eu não tenho como não fazê-lo. Ela usou uma grande parte do dinheiro dela para fazer a finalização da obra do aeroporto. Então, o aeroporto agora está pronto e só precisa ser homologado. Então, a gente está desejando que isso aconteça depois das eleições, porque, até o momento, o motivo foi esse, né? Tem as eleições, então elas estão terminando. A gente espera que, até o final do ano, a gente tenha o aeroporto e que esse tão esperado turismo que vá dar sustentação para o parque, para que não se dependa exclusivamente dos recursos que vêm do governo ou de doação das entidades que faziam essa doação, para que a gente não precise mais recorrer e que, quem sabe, assim, depois disso, o governo resolva ouvir isso tudo que você acabou de falar, que ela grita há tanto tempo. Obrigada. Obrigada, Ruth. Vamos agregar algumas perguntas ao Pedro. Agora, Pedro. Como você percebe o impacto positivo do uso público nos países em que você já trabalhou? E, na tua opinião, qual é o principal entrave para que essa agenda avance mais rapidamente no Brasil? Bom, eu posso falar não só dos países em que eu já trabalhei, mas do próprio Brasil. Por incrível que pareça, acho que alguns dos parques mais bem preservados do Brasil são aqueles mais visitados. A verdade é que, numa democracia, os recursos são alocados pela pressão da população. E a pressão do usuário é muito importante. Quando a gente fala de ecoturismo, a gente não está falando só do empresário, a gente está falando do usuário, que pode ser local também. Então, para te dar um exemplo que é banal, o menor parque do Brasil, o Parque Nacional da Tijuca, tem uma média de 2,5 milhões de visitantes. É o parque que tem mais servidores no Brasil. E o maior parque nacional do Brasil, que é o Parque Nacional de Tumucumaque, tem 4 servidores. Então, você vê que a relação não é uma relação tamanho-recurso, é uma relação importância
percebida recurso, né? Vai caber ao administrador público fazer esse balanceamento. Agora, para você ter uma percepção do sistema, os parques urbanos e periurbanos têm que ser cartão de visitas do sistema, né? Eles têm que ter centro de visitantes do sistema todo e eles têm que sensibilizar o visitante para o sistema para que você possa reaplicar no sistema. Qual é o maior impedimento? Eu acho que é a própria instituição. Eu acho que a sociedade hoje está pronta, os empresários estão gritando, os usuários estão invadindo os parques para ter lazer, para tomar banho de cachoeira, para pedalar no Parque Nacional de Brasília, para fazer escalada em Serra dos Órgãos, mas existe um instrumento chamado plano de manejo, que é um instrumento que tem valor de lei, é infralegal, e é um instrumento que é feito pela própria instituição. A lei estabeleceu 12 categorias de unidade de conservação, dando a cada uma delas uma função precípua. A função precípua da categoria Parque Nacional Estadual ou Municipal é recreação, apreciação da beleza cênica. Quem é que aprecia a beleza cênica? Não é o urubu, né? É um ser humano. Conservação e pesquisa, portanto, é a função precípua. E o Brasil é signatário da Convenção da Diversidade Biológica, que define que, no mínimo, 75% da categoria parque deve estar dedicado à visitação. Nós temos casos em que a instituição pega a lei e diz assim, ó, não valeu, você determinou que isso aqui vai ser parque nacional com o beneplácito do voto da população brasileira, mas eu estou te chamando imbecil porque, tecnicamente, eu vou zonear isso aqui 80% intangível, como é o caso do Parque Nacional de Brasília. Portanto, o cara pegou uma lei que dizia que isso aqui é Parque Nacional e transformou 80% em reserva biológica. Esse, para mim, é o maior entrave. Você tem uma instituição que está indo hoje contra o processo democrático. Cecília, para você agora, um questionamento sobre como foi o processo de envolvimento da sociedade civil organizada e das comunidades do entorno nos municípios que compõem a Rota Lund, para você contar um pouco mais. E uma pergunta sobre a futura mudança do governo de Minas e o impacto que isso pode ter na continuação desse contrato que esperamos que em breve possa ser assinado. Nesse processo de participação popular, inicialmente houve uma preocupação muito grande em envolver o conselho das 3 unidades de conservação. Cada uma das áreas possui um conselho consultivo que já contempla os representantes, né, os principais stakeholders, né, envolvidos com as áreas e interessados no tema. Então, houve, claro, após um primeiro momento de estudo, né, e desenho da proposta, uma ampla discussão com os conselhos, e aí, atendendo pleitos do próprio conselho, isso foram feitos workshops de discussão, de abrir o edital, de leitura conjunta, tiveram grupos de trabalhos formados pelos conselheiros, né, grupos mais restritos para estudar o edital e fazer propostas dentro do processo de consulta pública. Inicialmente previu-se um período de 30 dias, que foi, ao final, foram quase 120 dias, né, foram mais de 10 reuniões e workshops e dias inteiros de discussão e eventos para que tivesse mesmo uma participação construtiva, né, na elaboração dessa proposta. Ao ponto que, no momento da audiência pública oficial, todas as questões já haviam sido esclarecidas e incorporadas ou não ao processo, né? E eu acho que houve, nesse processo, um grande ganho, principalmente pela abertura de quem estava à frente do processo, de incorporar, né, de tentar incorporar todas aquelas ideias que realmente eram bastante significativas para essa construção. E respondendo a segunda pergunta, em relação à mudança de governo, eu vejo que esse é um projeto que ele está muito bem embasado tecnicamente, né, e muito bem aceito já pela sociedade, pelos atores, internamente na instituição. Então, eu acredito que qualquer mudança de governo vai ser meramente uma transição, assim, né? A gente acredita que isso não vai impactar em nenhum atraso ou em nenhum
da paralisação desse processo. Já está bem avançado, bem aceito pela comunidade, internamente, tecnicamente. É isso. Pedro, você, novamente, é requisitado numa pergunta do Fajardo. Fajardo, se eu não reproduzir fielmente, você me ajuda. Mas, vamos lá. No Rio, favelas exercem pressão sobre áreas ambientais. Como criar, nos bairros, jardins formais, ecolimites funcionam? Olha, dizer se ecolimite funciona, não sei, não tenho bola de cristal. Mas o que eu posso te dizer é um pouco sobre o que deu errado. E eu acho que o que deu errado nas favelas é o que está dando errado no Sistema Federal de Unidade de Conservação. As favelas, elas cresceram numa área pública que não foi incorporada ao Parque Nacional da Tijuca, eram florestas protetoras da União, que não eram parque nacional, que não deveriam ter uso e que não tinham ninguém para tomar conta. O parque não tomava conta porque não era parque, o município não tomava conta porque não era município. Elas foram definidas no zoneamento da cidade como áreas de não uso e não existe área de não uso. Se você não tiver o Exército Brasileiro para policiar a área de não uso, ela vai ser ocupada. Mal comparando, e aí não falo como ambientalista, falo como cidadão, é o que está acontecendo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Porque quando você faz o zoneamento do país e você separa 10% do país para a unidade de conservação, você está dizendo, por um lado, sim, aí é onde eu vou conservar a natureza, conservar a água, ter recreação. Mas eu também estou dizendo, aí eu não vou ter escola, aí eu não vou ter estrada, aí eu não vou ter posto de saúde, aí eu não vou ter creche. E aí, um belo dia, chega alguém na prefeitura dizendo, olha, eu tenho 5.000 pessoas morando lá na reserva biológica da Mata Escura. Eu quero dizer, mas peraí, a reserva biológica da Mata Escura não existe para mim. Esses 5.000 pessoas não existem para mim. É o que está acontecendo na BR-163, que alguém falou outro dia. É o que está acontecendo no conjunto de unidade de conservação. Por quê? Porque a gente determina que o país vai ser zoneado de uma forma e depois cria uma instituição que é raquítica, que não é capaz de dar conta, achando que a gente está poupando. Na verdade, a gente está criando um problema muito maior lá na frente, porque essas pessoas existem, esses núcleos habitacionais estão acontecendo e vão, com todo o direito, reclamar condições de vida. Então, se eu não sou capaz de responder o que pode ser feito no futuro para as favelas, até porque não é a minha especialidade, eu posso dizer o que pode ser prevenido no resto do sistema usando o exemplo das favelas. Mais uma pergunta para a Cecília, depois a gente tem espaço para mais uma apenas. Cecília, você faz parte do grupo que está protagonizando essa inovação que é a PPP da Rota Lund. Por que o Estado optou pela concessão do espaço e não pela concessão de atividades, como é feito tradicionalmente em outras concessões no Brasil? Exatamente para inovar. Inovar e buscar resultados, tentar buscar resultados ainda melhores. E dos motivos que levaram a essa decisão foi conversando com as experiências que a gente já tinha dentro do próprio Estado. Nós já tivemos algumas iniciativas pequenas, mas de concessões de serviços, e também do governo federal, exemplo da Cataratas, né, com experiências que foram trazidas de outros países, em que se identificavam que a concessão de espaços ampliava as oportunidades para um privado que, muitas vezes, amarradas em editais, em concessões de serviços, deixavam de ser aproveitadas, né? Então, a gente entendeu que a concessão de um espaço maior poderia trazer outros benefícios. Também para ampliação da efetividade, né, da gestão, da conservação em si, né? Nossa ideia não era só conceder atividades turísticas, e sim
compartilhar a responsabilidade pela gestão de uma unidade de conservação, buscando melhorias. Não adianta também você ter uma atividade turística muito bem executada e desempenhada, com um parque do outro lado queimando, sem ter uma estrutura adequada de combate, ou com uma educação ambiental precária, com pesquisas pouco fomentadas pela falta de estrutura e de condições de serem, né, incentivadas, fomentadas, sem monitoramento, né, ambiental. Então, a gente entendeu que poderia ser uma experiência interessante, né, novamente eu repito, não é que tem que ser regra para todas as unidades de conservação, mas naquele contexto, em áreas muito pequenas, muito próximas, urbanas, a gente quis compartilhar não só a parte mais fácil também para o privado, né, que seria a concessão de museus e gestão de atrativos da gruta, mas também responsabilidades pela manutenção daquele patrimônio que está ali, existente, que precisa ser preservado. Bom, temos espaço para a última pergunta apenas, eu tive que fazer uma seleção. Eu trago aqui a pergunta do Fernando, da Tamoios, ao Pedro. Recentemente houve um processo de mobilização dos voluntários na trilha Transcarioca, no Rio de Janeiro. Nós sabemos que os Estados Unidos têm hoje cerca de 250 mil voluntários nos parques nacionais, e no Brasil nós contamos com um número muito menor do que esse. Pedro, nos conta um pouco como foi essa experiência de envolver a sociedade civil organizada e como que esse voluntariado poderia crescer no nosso Brasil para ser um outro braço adicional na proteção desses espaços. Eu te dou 2 minutos. Não foi um exercício fácil, a gente contou com a ajuda do próprio CEMEIA, do SOS Mata Atlântica, do WWF, da Associação de Amigos do Parque da Tijuca, e a gente entendia que havia uma demanda na cidade para que esse equipamento fosse criado. Para quem não sabe, a trilha Transcarioca é uma trilha de 250 quilômetros, que é um conceito internacional de ecoturismo, que não vai dar tempo de explicar aqui, mas que ele consegue fixar o turista durante muito mais tempo ou trazê-lo de volta. A gente entendia que havia uma demanda da população e que o poder público não tinha capacidade de dar conta sozinho. E aí pensamos assim, vamos tentar avançar de forma voluntária, e foi consenso que valia a pena tentar. Nós pensamos assim, vamos tentar sinalizar 100 quilômetros de trilha em um dia? Vamos. Quanta gente a gente precisa, se a gente for capaz de treinar? 300 pessoas. Então, nós abrimos um Facebook e abrimos um pouco mais de um mês e meio antes do evento, achando que a gente ia juntar umas 150 pessoas e as outras 150 a gente ia laçar mesmo, né? Ora, com 2 semanas a gente tinha 832 inscritos, e aí já ficou todo mundo em pânico, como é que a gente vai administrar tanta gente? Tivemos que fechar as inscrições por incapacidade de gerir tanta gente, apanhamos de muita gente reclamando que era um absurdo, que queria participar. Tivemos 2 ônibus vindo de São Paulo, tivemos gente vindo do Rio Grande do Sul, gente vindo de Brasília, gente vindo de Belo Horizonte, para dar o seu domingo trabalhando. Ou seja, eu acho que não é um problema de falta de gente querendo ajudar. A demanda está aí, está posta. Foi o que eu falei, a sociedade quer esse tipo de equipamento. As instituições é que não estão preparadas, para dividir o processo decisório, porque o voluntário, a única coisa que ele quer de volta é ser ouvido. E 2, não estão preparadas para entender que é obrigação, sim, das instituições gestoras de unidade de conservação ou ecoturismo, que isso não é uma coisa a ser tolerada, que isso é atividade fim e prioritária da instituição. Eu temo que a instituição acabe sendo tratorada pela demanda por falta de capacidade de entender que ela tem que mudar. Eu queria agradecer, Cecília, pela apresentação, pelo trabalho muito expressivo que você vem desenvolvendo lá no IEF, junto com o Bertoldino, o secretário Alceu. Ruth, você também. Nied é uma guerreira, né?
E você lá como braço direito também, parabéns pela apresentação e pelo trabalho, acima de tudo. E Pedro, você, pela experiência, dedicação e paixão pela agenda. Vamos dar continuidade com o próximo painel e eu agradeço a todos pela presença.